Natal. O que é isso? De onde vem isso? Onde está o nexo disso? É apenas um lugar onde ele é estabelecido, onde ele é iniciado, onde ele aconteceu. E isso tudo está onde? Na palavra de Deus. Então vamos rever um dos acontecimentos daquela noite tremenda, aliás, aqui relacionado àquela noite, não exatamente naquela noite, provavelmente pelo que o texto indica, mas ainda relacionado com aquela noite, noite de Natal. Hoje, então, vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se você tem a palavra de Deus, ouça e acompanhe e procure gravar no seu coração a narrativa bíblica. Mateus, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 16. Palavra do Senhor que registra parte dos aspectos maravilhosos do nascimento de Jesus, o Cristo, o Salvador, que é o Natal, que é a essência do Natal. E sem ele, nada sobra, a não ser emoções, desegismos vazios, inócuos até. Ouçamos a palavra e narra assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso
e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Versos 1 a 3, mais uma vez. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Versos 7 ao verso 8. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Verso 11 e 12. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Esta é a palavra do Senhor. Confronto. Natal é confronto. Isso mesmo, Natal é confronto. Mas Natal não é paz e harmonia? Sim e não. É confronto primeiramente e depois paz e harmonia. É confronto primeiramente e depois paz e harmonia. Entre os confrontos que nós conhecemos na experiência humana, e há confrontos em todos os níveis, ambientes, sabemos disso. Há o confronto entre reis. Nós vivemos numa época em que nós não temos praticamente mais o rei no sentido do sistema político realmente governado pela monarquia, aquele poder bem absoluto na mão de uma pessoa, em geral por herança, hereditariedade. Nós vivemos mais era a democracia, mas nós sabemos que não mudou muita coisa. Na democracia, o confronto por quem está no poder continua. Nosso país mesmo, nesses dias, nesses tempos que nós vivemos, é um lugar de um grande confronto sobre quem é que vai deter o poder e formar o país, a mentalidade do país. Enfim, o confronto de governos, o confronto de reis. E o Natal é sobre o confronto de reinado, de reis. É o que nós encontramos aqui. Vem lá do Oriente, esses chamados magos. A palavra aqui é uma versão da palavra grega, e nós temos um problema com essa palavra, porque a palavra magos para nós hoje, ou mago, ganhou uma conotação do quê? De um mágico, quem sabe para a diversão, entretenimento de plateias, talvez mago para o embusteiro, quem engana, etc., com algum tipo de ilusão. Na cultura daqueles dias, essa palavra aqui, magos, se referia a uma classe de pessoas que eram variando de lugar para lugar, mas em geral carregavam 2 funções, tinham 2 posições: sacerdotes e sábios. Esses
homens aqui, então, quando aparece a palavra magos, esse termo, naquele tempo, não se referia a um mágico ou embusteiro em primeiro lugar, mas a sábios, pessoas entendidas. Eles também não eram reis. Havia sim, muitas vezes, a conotação de rei para eles, mas no sentido não de governo. E essas classes, ou essa classe sacerdotal de sábios, eram procurados por muitas cortes, habitavam em algumas cortes ali, naquele Oriente Médio. E era o caso na Babilônia. Lembrando que a Babilônia era, nesse tempo, um lugar de importância. Mas a Babilônia já havia sido o império, o grande império, mais ou menos, então, 6 séculos antes de Jesus Cristo. Em 586, o reino de Israel, que sobrou, o reino do sul, foi dominado pela Babilônia, debaixo do reinado de Nabucodonosor, e foi levado para, em grande parte, o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia. Foi terra arrasada, destruíram Jerusalém, destruíram o templo e levaram para o exílio grande parte da população, especialmente aqueles mais preparados. Então lá estão israelitas em milhares e milhares no exílio na Babilônia. E lá eles permanecem por 70 anos e vivem e se integram a vida ali, ainda que mantendo a sua identidade separada. E muitas coisas acontecem. Um deles ascende ao poder e se torna um tipo de quase primeiro-ministro, vamos dizer, lá no Império da Babilônia, que foi Daniel, que é um dos profetas das Escrituras Sagradas. Enfim, lá na Babilônia, um país pagão, cultuando ídolos, deuses, que não é o Deus revelado das Escrituras, tem um contato com a fé de Israel, com as Escrituras dos judeus, as narrativas das Escrituras dos judeus. E esses homens, aqui chamados magos, os sábios, trabalhavam, tudo indica, na corte da Babilônia, mas agora nos dias de Jesus, bem depois desse exílio. Há um momento em que os israelitas, os judeus, voltam para reconstruir a terra, mas muitos permanecem na Babilônia, no exílio, e ficam por lá. Então a fé, a propagação da mensagem do Velho Testamento, dos profetas, continua ali presente na Babilônia. Enfim, aqui estão esses homens, sábios. Eram pessoas que estudavam, eram os entendidos, os eruditos daqueles dias. Claro que eles tinham a perspectiva de conhecimento da época, como também os nossos eruditos entendidos têm na nossa época. E muitas vezes temos a tendência a olhar para o passado e dizer, eles não sabiam nada. Não sabiam muito. Inclusive, eles sabiam muito sobre astronomia. Mas, sim, dentro da cosmovisão, a visão de vida, universo e verdade dos babilônicos, a astronomia misturava bastante com o conceito de astrologia. Mas eles tinham um conhecimento profundo de astronomia. Isso era notório entre os babilônicos. Enfim, esses homens, então, nós temos aqui chamados magos, os sábios, saem da Babilônia, tudo indica, para vir até Jerusalém. Eles fazem uma peregrinação de provavelmente aí 1.600 quilômetros. Quantos eram? Não sabemos. É dito aqui que deram 3 tipos de presentes, caros e preciosos, inclusive ouro. Mas o fato de ser 3 tipos de presente não quer dizer que eram 3. Na tradição aí já se lutou com essa ideia e você vai encontrar de 2 a 12. E o mais comum é 3, por causa dos 3 tipos de presente. Aí vamos falar então de Melquior, Belsazar e assim por diante. Mas a Bíblia não fala. Esses homens eram importantes, atuavam na corte então imperial lá na Babilônia. Eram homens entendidos, eram homens de posição social, eram respeitados na sua cultura e sociedade, eram homens de posses, aqui diz, abriram dos seus tesouros, não eram homens pobres, eram ricos, não sabemos em quantos vieram, podem ter vindo em 3, 4, 5, 6, e eles marcham uma longa peregrinação. Eles vêm certamente numa grande caravana. Eram homens importantes, uma viagem longa, tinham recursos, devem ter vindo com uma porção de auxiliares, talvez até segurança, não sabemos aí se algumas carruagens.
Enfim, quando eles chegam em Jerusalém, uma caravana de um país importante, nós pensávamos, pense num país que chamamos de primeiro mundo, imagina uma caravana chegando, não é? E esses viajantes, naquela época, a questão de viajar não era da mesma forma que hoje, chegam em Jerusalém e são importantes. Claro que Herodes, que governava a região ali, toma ciência da chegada deles, o povo em Jerusalém toma ciência da chegada deles, é um alvoroço na cidade, é um impacto. Chegou gente da Babilônia, a grande Babilônia, e são homens importantes, vieram numa caravana impressionante, etc. Foi alguma coisa mais nessa direção do que nós imaginamos, 3 homenzinhos andando sozinhos, num camelo só, quem sabe. Então, foi um acontecimento. Estes homens dizem, nós vimos uma estrela, eram estudantes dos céus, do firmamento. Se debate que estrela é essa. Nós sabemos que nós temos o ano 0 do nosso calendário, que divide o antes e depois, antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje o mundo secular, querendo erradicar Cristo da história, mantém o mesmo calendário, mas agora não fala mais antes de Cristo, fala antes da era comum. Muda a nomenclatura, mas a referência é a mesma, Cristo. Agora, é verdade que a pessoa que estabeleceu a organização melhor desse calendário, no 6º século, ele se equivocou nos seus cálculos. E ele colocou o ano do nascimento de Jesus, que é o ano 0, um pouco tardio. Nós temos informações aqui, por exemplo, o rei Herodes vai morrer em 4 antes de Cristo. Então Cristo deve ter nascido ali 4 anos antes de Cristo. Mas enfim, estes homens vêm da Babilônia e dizem, nós vimos uma estrela. Eles estudavam o firmamento, que estrela é essa? Aí então, pensando em 4 antes de Cristo, a época em que Jesus teria nascido, fala-se em algumas possibilidades de fenômenos astronômicos que se pode ler, não é? À frente para trás, e se sabe de acontecimentos, mas a verdade é que essa estrela é uma ação de Deus fenomenal, ou um fenômeno extranatural, que não tem nada a ver com os astros que nós conhecemos. Sim, estes homens estudavam o firmamento, e Deus vai então atuar nessa área de conhecimento deles para fazer essa obra que Ele quer fazer. Essa estrela é algo miraculoso, é um fenômeno, ela tem todo um aspecto diferenciado. Há um momento em que eles não vêm, depois eles já vêm, e fala sobre ela parar. Então, é algo diferenciado que impactou-os. E eles estudando, tendo conhecimento dos profetas no Velho Testamento, tinham referência sobre o nascimento deste rei, chamado Rei dos Judeus, o Messias prometido, e citação da estrela acontece. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Números, isto, pelo menos uma, mas enfim, há um mover aí de Deus buscando estes homens em terra estranha para este fato aqui da chegada deles, que enriquece toda a história do Natal. Deus buscando esses lá longe. Não eram judeus, não pertenciam ao povo da aliança. O Natal já diz que Cristo vem para todos, não para judeus. Deus vai trazer. E traz esses homens importantes. Mas também nós conhecemos a história de Lucas, vai buscar os pastores rudes e pobres lá no campo, homens que dormiam no campo, cheiravam mal, dormiam entre animais, eram inclusive desprezados na cultura, até pelos habitantes da cidade, não gostavam deles, muito rudes. É para eles também que Cristo vem. Enfim, agora é a vez destes sábios. E eles então viram a estrela. Deus usa o conhecimento que eles têm, a busca de conhecimento que eles têm, e eles estão também influenciados ou com informações das Escrituras, e eles marcham para Jerusalém, uma longa viagem. E eles chegam a Jerusalém com uma pergunta. Chega essa caravana de gente importante, de país importante, e tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Onde está o Rei dos Judeus? Ele diz que Jerusalém ficou perturbado, Herodes ficou perturbado. Quem é Herodes? Aqui é Herodes o Grande.
Depois a dinastia deles, os filhos que vão assumir o governo de regiões menores, quando ele falece ali na região. Mas havia aqui o Herodes o Grande. Ele, na verdade, era árabe, pela linhagem de sangue, mas a sua família e o seu povo, e do meu, havia se convertido ao judaísmo. O pai dele atuou ali na burocracia do Império Romano na região, ascendeu a posições de importância na administração romana. Enfim, a história segue, muitos acontecimentos, mas chega um momento quando Herodes, então, já aí seguindo o roteiro que seu pai já tinha construído, não é? No seu próprio nome, Herodes acaba sendo um governador, um príncipe de uma região chamada ali a Judéia, onde estava inserido Jerusalém, uma grande região daquilo que chamamos de Israel hoje, e um pouco mais, uma parte de Israel hoje, mais além de Israel também. Então, Herodes o Grande, e ele então se intitula rei. O Império Romano domina ali o mundo, e o Império Romano faz os seus arranjos administrativos com os povos dominados, e há arranjos diferentes. E em muitos lugares é colocado um governante local, conforme a divisão regional, política geográfica, e Herodes consegue então ficar com o governo dessa região. Mas lembre-se que é sempre um marionete, alguém que está debaixo do Império Romano e é inconchavo e servindo o Império Romano que ele governa ali. E ele se intitula rei Herodes, e vai ganhar esse título, o Grande. Herodes o Grande. Ele faz muitas coisas significativas, ele expande o templo em Jerusalém e reforma, depois vai ser destruído pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Mas Herodes então faz esta obra. Ele constrói, por exemplo, fortalezas, como por exemplo, não é a única, mas como Massada, que você já viu falar. Herodes construiu aquele negócio espetacular, a obra de engenharia, e do ponto de vista militar, estratégico, como ele captava a água naquela rocha, montanha rocha, e não há poço lá em cima, e ele fez um sistema de captação de água de chuva tremendo para se sobreviver lá dentro. Massada. Ele construiu o porto magnífico de Cesareia Marítima ali em Israel. Então, um homem de grandes empreendimentos. E ele então, ótimo, vamos lá. Ele governou de 37 a 4 antes de Cristo, então. Bem, esse é Herodes. E aí, este homem que era obcecado pelo poder, um homem obcecado pelo poder, e que mantinha um poder com todas essas negociações políticas com os romanos, e também tentando verificar que o povo ficasse contido, agradado de um lado, contido do outro, manobras para o povo não se levantar, e porque isso os romanos não queriam uma convulsão social política, e os romanos estão cobrando dele, ele tem que agradar os romanos, tem que lidar com o povo, obcecado pelo poder. Ele está lá em Jerusalém, e ouve falar, chega a ele, veio uma caravana, Herodes, gente importante, não é qualquer um, e do país importante, Babilônia, e eles têm uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Herodes ficou perturbado. Se há um rei dos judeus, sou eu. Que negócio é esse de rei dos judeus? E aí nós encontramos o confronto. O reinado de Cristo e o reinado de Herodes. Que confronto difícil. Quem é o rei? E Herodes logo fica preocupado e começa a maquinar. Onde nasceu o rei? Os sábios da Babilônia foram a Jerusalém, se é rei dos judeus, capital, mas era em Belém, não muito longe de Jerusalém, conforme a profecia de Miqueias, seria em Belém, que é a cidade de Davi, porque o Messias
é da linhagem de Davi. Davi é apenas uma sombra do reinado eterno de Deus, que haveria de se estabelecer em Cristo. Mas enfim, eles chegam em Jerusalém e Herodes está perturbado, então se informam com os entendidos nas escrituras sagradas. Belém é o lugar de onde vem o Messias, o rei dos judeus. Herodes diz aos sábios: vocês vão, e quando vocês encontrarem o menino, me informem, que eu também quero adorá-lo. Os sábios vieram para adorar. É um rei que eles querem adorar. Discute-se muito esse termo na atitude que eles tiveram, mas não é pouca coisa, seja o que for. Homens importantes, de uma corte importante, viajam, essa viagem de 1.600 quilômetros, e até alguns falam em 1 ano de viagem aí para chegar até Jerusalém. 1 ano mais ou menos de viagem. E é interessante que Herodes pergunta a eles: quando é que vocês viram essa estrela? E depois, quando Herodes ordena a morte de meninos de 2 anos para baixo, quer dizer, ele não sabe, os sábios não disseram para ele: olha, o menino está em tal lugar, e aquele menino lá, ele fala: eu vou fazer uma faxina geral, e de algum jeito eu pego esse menino também. 2 anos para baixo, morre todo mundo na região. Então, tudo indica que esses sábios chegaram para visitar Jesus Cristo quando ele já não estava mais na fase maternidade. Mas enfim, seja como for, a questão é: onde está esse rei? E Herodes está determinado a eliminá-lo. E aí os sábios são orientados: não voltem para Herodes, Deus intervém. Não voltem para Herodes, não vão contar para ele. Deus intervém para que Cristo não morresse antes da hora, para o que ele veio. Mas aí está o confronto. Herodes viu quem em Jesus Cristo? Herodes viu em Jesus Cristo um rei que competia com ele, alguém que veio para tirar o seu trono, tirar o seu reinado. E aí, esse Cristo e esse Natal não serve para ele. E essa verdade é verdade em todo o coração humano até hoje. O Natal é um confronto de reis. Como foi para Herodes, que não entendeu nada. Jesus Cristo é o rei prometido aos judeus de profecia, o Messias, sim, mas não tem nada a ver com aquele reinico de Herodes. Jesus Cristo não precisa daquilo, o mundo é dele. Herodes não entendeu, apegado à perspectiva do aqui e agora, o meu reinadinho, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho, o meu jeito, a minha vontade. Herodes tinha aquelas coisas que são comuns a mim e a você. E então Herodes vê a ameaça à sua autodeterminação, ao seu autocontrole, à soberania da sua vontade, às suas posses. Como que eu vou agora entregar tudo isso a um outro? De jeito nenhum. O confronto dos reis surge ali, de um menino lá na pequena Belém, e daquele que era o representante autorizado pelo Império Romano para governar a Judéia. Herodes, um homem apegado ao poder. O título dele histórico é Herodes o Grande, mas deveria ser Herodes o Terrível. Para manter o poder, sempre que havia alguma ameaça, ou ele sentia ameaça, ele não tinha escrúpulos. Mandou matar um cunhado, mandou matar uma das suas sogras, porque ele casou com 11 mulheres. Mandou matar uma das suas esposas. Mandou matar, ele teve diversos filhos, uma vez mandou matar 3 dos seus filhos. Uma vez ele mandou matar 300 oficiais de governo. Não tinha escrúpulo. Segurar o poder era tudo para ele. Quando ele está no leito de morte, ele sabe que ele não é amado pelo povo. E ele ordena que se reúna grande número dos homens notáveis em Jerusalém e fossem presos
num hipódromo que havia em Jericó, e que eles fossem mortos no dia da sua morte. Grande número de gente, representando muitas famílias, morreria no dia que ele morresse. Ele quis garantir que haveria choro no dia que ele morresse. Um homem que não tinha escrúpulos para manter o poder. E agora vem esse pessoal, que não é qualquer umzinho que está chegando em Jerusalém. Gente que tem conhecimento, gente que vem de lugar importante, gente que tem importância no lugar, e vem numa caravana impressionante, e pergunta onde está o rei dos judeus. Aquilo para Herodes era terrível. A guerra no coração de Herodes. O reinado dele, o de Cristo, mas ele não entendeu o reinado de Cristo. Jesus Cristo não veio para debater, discutir, lutar por um quinhãozinho de terra, não é mesmo? A questão de Jesus Cristo é um reinado do coração humano. Jesus disse, quando perguntado sobre ele ser o rei, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Deus em Cristo é o Criador de todas as terras são dele. A questão que ele vem agora é resgatar o coração humano justamente dessa pequenez, dessa miséria moral, desse vazio, dessa insignificância que domina o coração de Herodes como domina o meu e o seu. Então, houve um confronto ali entre Jesus e Herodes. Bem, não exatamente. Jesus não tinha nenhuma razão para confrontar Herodes. Quem era Herodes para ele? A questão é que há um confronto em Jesus e Herodes, mas no coração de Herodes. No coração de Herodes. Ali é que está o confronto entre Jesus e Herodes. E esse confronto continua até hoje no coração humano. E o Natal é justamente esse confronto. Para longe do Natal cultural, vazio, superficial, sem nenhum significado transcendente e eterno, para longe desse Natal inócuo, está a questão: quem é que reina no seu coração? É aí que o Natal vai tocar na profundidade. E aí é que o Natal vai se revelar como algo da maior significância que o ser humano pode pensar e encontrar. Quem é que reina no meu coração? Eis a grande questão. E é isso que o Natal traz a todos nós, este confronto. É o meu reinado, é o reinado deste mundo, e esse reinado qual não abro mão, e Jesus Cristo não vai tirar isso de mim. O reinado do meu coração eu vou colocar diante dele. Essa luta passou pelo coração desses sábios que vieram do Oriente, não é mesmo? E tudo indica que, além de sábios, eles eram humildes. Todo sábio, humilde, veja bem, não é só todo sábio, é todo sábio e humilde acaba sendo levado a Jesus Cristo. Esse confronto aconteceu no coração deles. Ficamos com Herodes ou ficamos com Jesus Cristo? Nós viemos adorá-lo. Quanto que eles já entendiam aqui não sabemos. Certamente não tinham um entendimento pleno do Evangelho, mas uma grande parte. E essa viagem longa, e esses presentes, e o esforço para chegar lá, e se prostrar diante de um menino, numa casa, um menino que não tinha nenhuma expressão de poder terreno, certamente indica que eles viam nele algo mais. Algo mais. E eles, da sua grandeza, se prostram diante de Jesus Cristo e fazem a oferta preciosa, para depois retornar à sua terra. No coração deles prevaleceu o reinado de Jesus Cristo. Orientados pelo Senhor, não voltaram para Herodes. Espera um pouquinho, nós somos da Babilônia, trabalhamos na corte lá, quem sabe, e agora nós vamos falar com Herodes aqui, quem governa a região, e ele representa os romanos, está debaixo da ordem dos romanos. Vamos lá despedir, agradecer, uma cortesia, um protocolo aí, diplomático, quem sabe. Não.
deixaram Herodes lá ficar na ignorância, e eles ignoraram Herodes e foram por outro caminho. O rei para eles é Jesus Cristo. A questão é, no seu coração, quem é que reina? O Natal vem trazer um confronto. Quem é que reina? O Rei eterno, que vem para tirá-lo do vazio, dessa pequenez do mundanismo, de viver para essas coisas, achando que esse impériozinho seu é eterno? Ou você, em Cristo, há de render tudo a Ele, pela cruz, pelo perdão, entregar sua vida a Deus, ao amor de Deus? Deus veio para nos buscar, chegou perto na encarnação do Natal, entregar sua vida a Ele, que vive eternamente. Esse bebê que nasceu para a cruz, que vai para a cruz, mas que também rompe com o túmulo e a morte e vive para todo sempre. Quem é o rei da sua vida? Lamentável ver crentes, por exemplo, cujo reinado hoje é ideologia. Não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Ou entenderam pouco. Crentes que têm como reinado o materialismo. Crentes que têm como reinado o status, quem sabe o profissional, social. Crentes que não têm nada disso, mas o pouquinho que têm transformam aquilo num reino e não entendem que, na verdade, o rei é Jesus Cristo. Este rei que reina sobre o coração humano e reina eternamente sobre o coração humano, possa ser, neste Natal, aquele que vence o confronto no seu coração e ele possa ser o seu rei, hoje e para todo sempre. Vamos orar na presença do Senhor.